Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos discutir duas decisões tomadas esta manhã por dois ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília, que apontam para um novo rumo para a discussão sobre as ações de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso. Para falar sobre este assunto, que tem ocupado conversas políticas e manchetes nos últimos meses, nós vamos entrevistar o professor Dalmo Dallari, um dos mais respeitados juristas do país e que tem acompanhado esse debate de perto. Como se trata de um programa gravado nos estúdios da TV Brasil em São Paulo, não teremos participação pelas redes sociais. O jornalista Francisco Fernandes, da TV Brasil, como sempre, está ao meu lado para participar da entrevista. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço pela gentileza do convite e queria, desde logo, fazer uma colocação que me parece fundamental. Eu sou jurista, professor de direito, acredito no direito e na justiça e não sou, nem nunca fui vinculado a nenhum dos partidos existentes no Brasil. Eu acho isso muito importante para que se perceba que a minha posição é fundamentalmente jurídica. Quer dizer, evidentemente, eu sou cidadão brasileiro, tenho grande interesse pelos temas políticos, mas a avaliação que eu faço é fundamentalmente, essencialmente jurídica. E acho muito importante que se dê a oportunidade de uma discussão pública para que o povo, os cidadãos, mesmo aqueles que não têm formação jurídica, sejam informados sobre as questões essenciais. O cidadão tem um direito fundamental, mas tem uma responsabilidade fundamental também. O cidadão, numa democracia representativa, escolhe os governantes. E, lamentavelmente, é pena ter que dizer isso, mas pelo que nós estamos vendo agora no Brasil, têm sido feitas más escolhas. Eu tenho até usado de uma pequena brincadeira que, quando se fala na bancada parlamentar, referindo-se ao Congresso Nacional, eu digo, nós temos bancadas para lamentar, porque realmente o nível é muito baixo. E, infelizmente, temos muitos representantes do povo que não dão nenhuma importância aos interesses do povo, que dão importância aos seus próprios interesses. Então, é preciso que o povo tome consciência de que a cidadania é um direito, mas também uma responsabilidade, e que escolha melhor, escolha bem os representantes do povo. Eu queria agradecer essa colocação muito oportuna do professor. Tem muita relação com aquilo que nós vamos falar aqui esta noite, né? Que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que coloca justamente a questão do debate sobre o impeachment, sobre a possibilidade do impeachment, sobre o afastamento da presidente, em termos jurídicos. Nós tínhamos até esse momento uma discussão que era fundamentalmente uma discussão partidária, uma discussão de uma oposição que desde o início, desde a derrota em outubro de 2014, vinha procurando formas de afastar a presidente, essa é a realidade, vários processos, várias ações do Tribunal Superior Eleitoral, várias tentativas no Congresso e tudo isso. E agora o Supremo tomou uma decisão que foi dizer, olha, para encaminhar o processo de impeachment, precisamos respeitar as leis que existem. Uma lei de 1950. E enquanto não houver uma definição de mérito, por favor, não fiquem processando as ideias de impeachment. Ou seja, o Supremo deu espera um pouco, devagar com a dor. O Brasil tem uma Constituição, nossa democracia deve ser respeitada. Bem, eu estou me antecipando, eu queria que o senhor explicasse o sentido dessa decisão de hoje, que muita gente interpreta como uma decisão muito importante para o futuro. Eu acho que realmente foi muito importante, especialmente a decisão da ministra Rosa Weber, que estabeleceu isto. Não se dará seguimento a processo de impeachment, a nenhuma decisão sobre impeachment no Congresso Nacional, antes que o Supremo Tribunal Federal decida o mérito de uma ação que deu entrada exatamente questionando a fundamentação jurídica de um pedido de impeachment. Porque esta é a verdade. Eu
venho acompanhando, claro, como cidadão brasileiro, com o máximo interesse, mas também como jurista e vinculado ao direito constitucional, venho acompanhando toda a discussão, todas as proposições e lamento dizer que, inclusive, alguns juristas, professores de direito, tomaram posições contrárias, claramente contrárias a dispositivos da Constituição. Tomaram posições simulando uma fundamentação jurídica, mas, na verdade, utilizando uma fundamentação exclusivamente política. Isto é ruim, isto é mal. Você pode explicar um pouco essa fundamentação exclusivamente política? Assim, concretamente, o que as pessoas diziam quando elas travestiam a política com argumentos constitucionais? Por exemplo, esta afirmação de que as pedaladas dão um fundamento para o impeachment. Isso não tem nenhuma consistência, porque as possibilidades de impeachment estão expressamente fixadas na Constituição, no seu artigo 85. E o artigo 85, que trata especificamente do impeachment pela prática de crime de responsabilidade e estabelece com todas as letras quais as possibilidades. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. E, na verdade, não se demonstrou nenhum atentado à Constituição Federal, porque esta questão das pedaladas, quer dizer, na verdade, se trata de um artifício contábil, mas um aspecto é fundamental, nem mesmo aqueles que querem utilizar as pedaladas ousaram dizer que a presidente Dilma Rousseff fez isso para tirar algum proveito pessoal ou para favorecer alguém. Nem se disse que essas pedaladas trouxeram prejuízo para o patrimônio público brasileiro, porque realmente não trouxeram. A questão é o dinheiro público, fica neste fundo público ou naquele fundo público. Quando é que pode haver esta mudança? Mas, na verdade, não se acusou a presidente de ter tirado proveito pessoal, de ter destinado dinheiro público para alguém, uma empresa ou um grupo, de maneira que não está atendido o requisito constitucional do artigo 85 para um processo de impeachment. E, além disso, um outro ponto que também, a meu ver, deixa muito claro que a fundamentação é meramente política, são as referências ao primeiro mandato da presidente Dilma. Ora, a Constituição, e aí vem no artigo 86, parágrafo 4º, um dispositivo muito claro. O presidente da República, na vigência do seu mandato, do mandato que ele está exercendo, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, das funções que ele exerce agora, na vigência do seu mandato. Quer dizer, um mandato anterior é outro presidente. Não importa que a pessoa física seja a mesma, mas é outro mandato, é outra presidência. Teria que ser alguma coisa na vigência do atual mandato. Eu até já tenho discutido isso e argumentado em público, lembrando isso, se nós formos admitir isso, os mandatos passados também podem ser levados em conta. Primeiro que é claramente contra a Constituição, mas se fizesse isso, por que só o mandato anterior e não os anteriores? Então, por exemplo, nós teríamos que reabrir a discussão sobre o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, verificar se ele cumpriu rigorosamente a Constituição e, se não, anular todos os atos dele como presidente, onde já se viu o ato do presidente ilegal. Mas, na verdade, isso seria um absurdo completo. Como é um absurdo completo do ponto de vista jurídico, esta pretensão de utilizar dados anteriores para a punição atual, contrariando a disposição expressa da Constituição. Professor, o que parece é que existe um entrosamento entre a oposição e a mídia
no sentido de criar fatos para tentar retirar uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Desde da sua eleição, gostem ou não, né, ela foi eleita democraticamente, e o custo disso para o país é muito grave, porque nós estamos com o país parado, discutindo um mandato legítimo, porque até agora não existe nada contra a atuação da presidente como pessoa íntegra e honesta. No entanto, as pessoas que estão julgando ou estão envolvidos nesse mecanismo todo têm ou pesam contra elas denúncias graves, como a que foi indicado pela Justiça da Suíça, de que o presidente da Câmara teria contas ilegais na Suíça. Quer dizer, como é que fica um país onde as instituições começam a confundir os seus papéis? Realmente isso é lamentável, porque, entre outras coisas, isso leva ao descrédito nas instituições. E isso é o começo da desordem, é o começo da ditadura, tenha que nome tiver. Quando as instituições não são respeitadas, quando a Constituição não é efetivada. E, infelizmente, está se atuando nesse sentido, neste momento. Não importa a Constituição, não importam os valores, os princípios éticos e jurídicos firmados na Constituição, o que importa é tirar a presidente. Aliás, eu volto a dizer, eu não tenho vinculação com nenhum dos partidos existentes no Brasil, nem tive, nem tenho agora, nem tive. E a minha avaliação é jurídica, mas eu acompanho atentamente a vida jurídica, o que eu acompanho, o que interessa bastante, e tenho visto precisamente isto, um jogo que, em parte, é produto de egoísmo, é o meu interesse, aquilo que importa. E, em parte, é uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade essencialmente antidemocrática. E eu me lembro, eu ainda muito jovem, mas professor de teoria do Estado, de constitucional, assistindo a debates, muitas vezes eu ouvi isso, dizerem que era um absurdo onde já se viu o país ter como presidente da República uma pessoa que não tem nível universitário. Achavam isso gravíssimo. Então, se tiver nível universitário, pode ser desonesto, pouco inteligente, mas tem nível universitário, então é isso que importa. Mas, a par disso, o que tem ficado muito claro é que ainda muitos brasileiros não se conformam com a correção das injustiças sociais, dos desníveis sociais, e queiramos ou não, e queiram ou não. Na verdade, a partir do governo Lula, se iniciou um processo de correção dos níveis, tanto sociais quanto regionais. E aí eu posso também dar o meu testemunho, porque desde muito cedo eu circulo pelo Brasil fazendo palestras, atendendo a convite de estudantes, de universidade, e me permitam dizer, eu tenho um livro que é adotado no Brasil inteiro, que já está agora com 33 edições. E por conta disso, eu recebo muitos convites e gosto, e vou lá. E converso com estudantes, converso com colegas. E eu vi, não é por ouvir dizer, o que eu vi, mudanças fundamentais na organização brasileira, da sociedade brasileira, mas também como professor universitário, eu fui da geração que começou a receber na universidade estudantes vindos das classes mais pobres da população, brancos, negros, inclusive índios. Hoje nós temos universidade com índios, professores índios, alunos índios. Isto é dado recente. Isto é muito importante. Isto dá efetividade àquilo que está escrito na Constituição, que o Brasil é uma democracia representativa. Se para ser democracia representativa, fundada realmente na Constituição, é preciso exatamente isso, a correção dos desníveis
das diferenças sociais, este apoio que é necessário para que mesmo aquele das camadas mais pobres, mais modestas, tenham possibilidade de acesso às melhores posições sociais. Então, na verdade, tem havido um progresso, mas também é verdade que há setores da sociedade brasileira que não se conformam com isso. E isso está muito evidente agora. Os derrotados da última eleição presidencial não souberam ganhar e não estão sabendo perder. Eu gostaria de retomar um pouco a partir daí, porque um elemento que o senhor colocou muito bem é que o afastamento do presidente tem que ser discutido a partir de crimes cometidos no presente mandato. E essa constatação, que foi esquecida durante muito tempo por aqueles que queriam propor impeachment, começa a haver uma tentativa de corrigir quando um procurador de contas de um tribunal de contas, sendo que o Ministério Público de Contas não está sequer previsto na Constituição, não há previsão constitucional para que exista o Ministério Público de Contas. Ele existe, ele se autonomeia, ele até faz representações, mas de fato na Constituição, que é onde a ordem jurídica se estabelece, ele não existe, né? Ele pede para que se investiguem desvios, né, ocorridos em 2015. Quer dizer, assim, nós estamos falando da destituição de uma presidente da República. E um tribunal, um Ministério Público que não tem base constitucional para existir, ele propõe isso, vira notícia, as pessoas discutem até com uma certa seriedade que se investigue isso. Então, estamos no meio de 2020, não terminou. Assim, está valendo tudo? Eu tenho visto isso na grande imprensa, que faz colocações sem querer assumir responsabilidade. Então, é muito comum dizer, supõe-se que poderia ter ocorrido, aliás, o uso do condicional teria feito, para não dizer fez, porque não tem prova, é insinuação. Supõe-se que. E, infelizmente, isso está sendo estimulado pela grande imprensa. Então, nós temos essas colocações feitas no Tribunal de Contas da União. Aliás, é curioso, vai verificando que quem faz esta afirmação, parecendo um moralista muito rigoroso, é exatamente alguém que nesse momento, segundo informações que acabaram sendo divulgadas, está sendo questionado exatamente pela prática de corrupção. Então, este corruptor posa de moralista, e a grande imprensa dá muita ênfase a isso porque é contra a presidente, porque abre uma possibilidade de questionar o mandato da presidente. De maneira que é muito importante que o povo, que a cidadania se mantenha tranquila, atenta, que não se deixe levar por este jogo. É um jogo político essencialmente antiético e muito grave do ponto de vista político, porque este, aliás, é um ponto que é muito importante ressaltar, não tem sido dito. O impeachment de um presidente é um desastre, porque desorganiza toda a organização política, os planos, os projetos em andamento, tudo isso vai ser prejudicado, o povo vai ser prejudicado. De maneira que, por esta razão, o impeachment só deve ser aplicado em caso extremo, quando há realmente absoluta certeza de que o presidente contrariou a Constituição, fez coisas contrárias àquilo que a Constituição prevê. Mas fora daí, o impeachment é um desastre realmente, e é inteiramente prejudicial, essencialmente prejudicial ao Brasil e a todo o povo brasileiro. Professor, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, acaba de ser denunciado no Conselho de Ética da Câmara Federal. O que isso pode significar para a política brasileira? Quer dizer, esse processo é lento? Na verdade, esses processos são lentos, porque
mesmo denunciado, evidentemente, ele tem o direito de se defender. E é comum, nesses casos, que a defesa use de argumentos que exigem perícia, que exigem uma verificação mais minuciosa, a busca de mais elementos. É muito fácil fazer demorar muito um processo desta natureza, de maneira que eu não acredito numa decisão rápida. E ele pode continuar no mandato do enquanto presidente? For só a denúncia, pode, porque a denúncia em si mesmo não é suficiente para a destituição. Teria que haver pelo menos alguma decisão no sentido de destituí-lo. Né? Agora, ele diz também que a decisão do Supremo não tira dele os poderes constitucionais. Ele ainda tem condições de propor o impeachment dentro da Câmara? Não, propor não tem, na verdade, porque isso já está questionado, né? Está questionado pelo Supremo hoje. Mas ele, de qualquer maneira, ele continua presidente. Então, os poderes do presidente que estão previstos no regimento da Câmara, ele continua exercendo, mas com essas limitações. Limitações decorrentes das próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. O senhor, junto com outros juristas, elaborou toda uma visão do que está acontecendo no país hoje. O senhor acha que seus colegas juristas estão envolvidos mais na política do que na análise técnica do que está ocorrendo? Infelizmente, eu tenho constatado isso, que juristas que deveriam se orientar basicamente pela Constituição, parece que esqueceram. O Hélio Bicudo, por exemplo, que foi seu colega, seu amigo pessoal, o Hélio Bicudo. Eu acho que no caso do Hélio Bicudo existe um componente político. Lembrando, eu tenho grande admiração pelo Hélio Bicudo, grande respeito, amizade, é uma das grandes figuras da vida pública brasileira. Mas eu acho que ele teve uma passagem que eu diria desastrosa pelo PT. Eu, aliás, fui companheiro do Hélio Bicudo no governo municipal de São Paulo, de Luiza Erundina. Fomos companheiros na Comissão Justiça e Paz, mas, infelizmente, o Hélio jamais desculpou o Lula ou o PT por não terem dado a ele as possibilidades, as posições de prestígio que seriam condizentes com o seu trabalho. Ele, na verdade, se tornou uma figura nacional quando, com muita coragem, combateu o Esquadrão da Morte. Depois ele entrou para a vida pública, filiou-se ao PT e eu acho que, infelizmente, essa filiação foi danosa. Aliás, por isso é que, para evitar coisas assim, eu já disse e repito agora, não sou filiado a nenhum dos partidos existentes do Brasil e nem fui. A única filiação partidária que eu tive foi no tempo de estudante, quando eu, exatamente, estudioso de teoria do Estado, fiquei empolgado com a ideia do parlamentarismo. E havia no Brasil um partido criado no Rio Grande do Sul, o PL, o Partido Libertador, liderado por uma grande figura que era Raul Pila. E o ponto principal do partido era exatamente o parlamentarismo. E eu fiquei estudante, fiquei entusiasmado e me filiei ao partido. Depois esse partido foi extinto pela ditadura e nunca mais me filiei a nenhum partido, não sou filiado a nenhum partido. De maneira que a minha posição é essencialmente jurídica. E eu acho que, infelizmente, o meu caro amigo, eminente companheiro Hélio Bicudo acabou sendo vítima desta filiação partidária. Eu gostaria de perguntar para o senhor, ainda no tempo que o senhor era presidente da Comissão de Justiça e Paz, aliás, o senhor sucedeu o Hélio Bicudo na presidência da Comissão de Justiça e Paz, e anos depois, décadas depois, a Comissão de Justiça e Paz, que para os mais jovens precisam saber, fez um trabalho muito importante na denúncia da tortura, na defesa dos direitos humanos sob o regime militar, uma atividade corajosa. Anos depois,
a Comissão da Verdade, da qual seu filho, Pedro Dalari, foi, inclusive, um dos presidentes, entregou um relatório para o Brasil. Um relatório que muitas pessoas reagiram com decepção, dizendo que tinha informações, mas dizendo que ficou aquém das possibilidades. O senhor, que estava lá com a mão na massa naquele momento difícil, que havia dor, havia sangue, e depois vê o trabalho da geração que foi olhar documentos, que foi olhar testemunhos de grande importância. Como é que o senhor avalia o trabalho de um e de outro? Bom, não, primeiramente uma pequena correção, é que eu fui sucessor do Hélio Bicudo como secretário dos negócios jurídicos de São Paulo, não na Justiça não, de Paz. Não da Comissão de Justiça e Paz? Não da Justiça e Paz. Lá nós fomos companheiros, mas eu fui o primeiro presidente. Tá. Fui. Agora, em relação a esta questão da Comissão da Verdade, como você bem lembrou, nós atuamos em situações muito diferentes. Eu fui presidente da Justiça e Paz contra uma ditadura que era violenta, feroz, prendia, matava, fazia com que pessoas desaparecessem. Então era preciso ir direto ao ponto. E eu fui, de certo modo, muito atrevido, porque eu fiz denúncias e também nunca me escondi, eu sempre assinei embaixo as denúncias, sempre assumi. E uma das consequências é que, primeiro, eu fui preso e tive que prestar depoimento, inclusive um dado muito curioso. A primeira vez que eu fui intimado, eu fui junto com Hélio Bicudo. Nós fomos os dois intimados a comparecer perante um coronel aqui de São Paulo, e que me disse o que é esta coisa subversiva que é Justiça e Paz. E eu, a partir disso, refleti e propus a Dom Paulo Evaristo Arnes, vamos dar personalidade jurídica à Comissão Justiça e Paz, porque aí não pode mais alegar que é uma organização subversiva. E fizemos isso. Tempos depois eu fui preso, eu tive que prestar um depoimento perante um delegado no DOPS, e ele me disse também, essa organização subversiva, e eu tirei da minha pastinha, o senhor está enganado. Comissão Justiça e Paz é uma sociedade civil com personalidade jurídica, registrada em atrevido mesmo, hein? O senhor é atrevido mesmo, né? Ah, pois é. Mas aí aconteceu isso, meses depois, quando o Papa esteve aqui, ia celebrar a missa aqui no Campo de Marte, em São Paulo, e eu fui convidado para fazer uma das leituras na missa do Papa, que seria numa das manhãs, às 10 horas da manhã. E na véspera eu fui sequestrado por 4 indivíduos armados na porta de minha casa, que me levaram para um terreno baldio, me espancaram brutalmente, com uma faca me deu pontaços, até que eu levei um golpe mais forte e caí. Caí e eles certamente acharam, era um terreno baldio, já era noite, 7 horas, acharam que eu ia morrer ali e foram embora. E veio aquela força interior da convicção, eu tenho que ir àquela missa amanhã de qualquer maneira. Me levantei, fui me arrastando, cheguei a um lugar onde passavam carros, ninguém parava porque eu estava todo ensanguentado, as pessoas tinham medo, até que alguém parou e perguntou o que foi. Eu disse, eu fui assaltado, me leva até minha casa e vai embora, você não se compromete. Aí me levou. Aí eu pedi à minha mulher que desse um jeito, e ela, que hoje é uma professora da universidade, inclusive com formação jurídica, mas também formação em saúde pública, tinha amigos e conhecidos na área médica, e me levou ao Hospital das Clínicas. E eu fui então à noite, assistido por um grupo de jovens médicos, e eu disse, olha, nem que seja a última coisa da minha vida, eu tenho que ir a essa missa amanhã cedo. E eu fui de cadeira de rodas, porque não tinha mais condições, todo enfaixado, e fui à missa e me carregaram até o alto do altar e eu fiz a leitura. E isso foi realmente, não quero superestimar, mas foi muito importante, porque depois, tanto na Itália quanto na França, me disseram, eu me lembro de você na missa do Papa, porque estava sendo transmitida pela televisão para o mundo inteiro.
E foi realmente uma afirmação de firmeza, de convicção, quase que se pode dizer que foi mesmo um atrevimento, mas não me arrependo. E o Pedro, meu filho, está atuando em outras condições, sem esses riscos, tudo isso, mas com muito equilíbrio e também com muita firmeza e muita coragem, porque algumas das suas conclusões são realmente corajosas, de maneira que eu tenho muito orgulho do meu filho. Ótimo, professor. Nós vamos voltar a esse assunto, mas agora nós temos que fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes com o jurista Dalmo Dallari. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o jurista Dalmo Dallari. Professor, eu gostaria de lembrar um ditado brasileiro que diz que em bumbum de nenê, barriga de mulher e sentença de juiz, ninguém sabe o que vai sair. Tem que esperar o que vai acontecer. Mas o senhor, dias atrás, disse o seguinte: eu conheço o Supremo, converso com os ministros, e eu quero dizer que nós temos um Supremo sério, de pessoas que têm princípios, de pessoas que defendem garantias e que defendem a lei como ela deve ser. Bem, o que aconteceu hoje de manhã, para muita gente, mostra que o senhor tinha uma visão, que na sua visão foi isso que aconteceu. Como é que o senhor interpreta isso? O senhor sabia? Como é que o senhor avalia esse Supremo que nós temos hoje? Não, eu acho que nós temos um tribunal muito bom, a maioria são 11 ministros, 11 membros, e a maioria é muito consciente da sua responsabilidade e tem espírito público. Felizmente, isso é assim. Infelizmente, o processo de escolha dos ministros também abre a possibilidade de que cheguem lá alguns que não têm esse espírito público, esse compromisso com a Constituição. Mas isso é excepcional. Realmente isso algumas vezes tem acontecido, mas eu acredito no Supremo Tribunal, confio no Supremo Tribunal, porque conheço bem, conheço de perto, conheço até pessoalmente vários dos seus membros e conheço o desempenho de vários deles, de maneira que por isso eu confio. E também eu sei que entre eles há notáveis juristas, pessoas que realmente têm conhecimento jurídico, mas que não só têm o conhecimento formal, mas que têm a consciência daquilo que foi muito bem colocado por um eminente constitucionalista português, José Joaquim Canutilho. A Constituição é norma superior e vinculante. Norma superior e vinculante, é o ápice, é o cúmulo, é o teto da organização jurídica e vinculante, porque o que ela estabelece é obrigatório. Obrigatório para os juízes, para o legislador, para todos. Mas, volto a dizer, eu confio no Supremo Tribunal, pelo que eu conheço dos ministros, eu tenho segurança de que a maioria se orienta efetivamente pela Constituição. Aliás, a própria Constituição diz isso, que é função preponderante do Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. E, felizmente, na minha convicção, a maioria deles tem esta consciência, está atuando, cumprindo exatamente o seu dever constitucional. Professor, o ministro Toffoli discordou de uma posição do senhor com relação ao julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff e do seu vice Michel Temer, que está em análise dentro do Supremo. O senhor acha que o Supremo tem condições de cassar o mandato de uma presidente por conta das contas de campanha? Tribunal Superior Eleitoral, desculpe. Foi muito boa a sua pergunta. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que eu li as críticas do ministro Toffoli e apenas achei uma pena que ele não fundamentasse juridicamente a sua colocação. Quer dizer, ele discordava de mim, mas eu gostaria muito que ele indicasse por quê, qual é o fundamento constitucional. Quem sabe eu ia até rever a minha posição. Eu não me julgo dono da verdade.
Eu estou disposto a rever, mas desde que me mostrem. Mas, infelizmente, o ministro não se deu a esse trabalho. Ou então, é o que eu estou convencido, ele não achou na Constituição nada que contrariasse as minhas conclusões. De maneira que ele ficou numa colocação muito genérica, discordando, mas não disse... Qual é o ponto aí que o senhor se baseia para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral não pode... É boa a sua colocação, porque eu tenho aqui comigo a Constituição, que eu utilizo muito. Aliás, eu vou fazer só um parênteses para dizer isso. Eu acho que todos os brasileiros, todos, deveriam ter em sua casa um exemplar da Constituição. E ler de vez em quando, e quando surgir um problema, e procurar, porque não é tão difícil, é uma boa linguagem. Eu acho que todos deveriam ter. Eu uso muito a Constituição. Então, em relação a esse questionamento, existe um dispositivo na Constituição que é fundamental e que, então, é a minha base e mostra que o ministro Toffoli, infelizmente, não leu a Constituição. É o artigo 14. O artigo 14 trata das questões eleitorais e no parágrafo 10º diz isso: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, 15 dias após a diplomação. Então eu dou uma pequena explicação em relação a isso. A diplomação é o ato final da eleição. Então, o povo vota, faz-se a contagem, o tribunal proclama os resultados e concede o diploma ao eleito. Então, essa é a diplomação. E a Constituição diz que até 15 dias depois da diplomação é possível questionar no Tribunal Eleitoral a validade da diplomação. Fora daí, não mais. Mas não pode entrar com uma ação... Não na Justiça Eleitoral. Ah, é? Não é por acaso que o tribunal se chama eleitoral. Ele cuida de eleições. Ele tem muitos poderes durante as eleições, questionando as eleições, pode até declarar uma nulidade, mas no período eleitoral, em relação às eleições, terminada a eleição, concedida a diplomação, os questionamentos deverão ser feitos nos outros tribunais. Então, o questionamento, dependendo do que se questione, quem é questionado, poderá ser no Supremo Tribunal, no Tribunal Federal Superior, mas não mais no Tribunal Eleitoral. E isso é importante que os próprios membros do Tribunal Eleitoral percebam. Ele não se chama eleitoral por acaso. É porque a sua competência é eleitoral. E veja, a própria Constituição, quando, além de ter aquele dispositivo que eu já mencionei, do parágrafo 10 do artigo 14, diz isso: lei, no artigo 121, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, juízes de direito e das juntas eleitorais. Esta lei complementar é o Código Eleitoral. E ainda agora, depois dessas colocações do ministro Toffoli, embora eu já tivesse feito isto antes, eu reli o Código Eleitoral e até anotei. O Código Eleitoral, no artigo 22, estabelece as competências do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem nada parecido com cassação de mandato, nem de longe. De maneira que realmente não existe fundamento jurídico. Pelo senhor, nós estamos vendo assim, uma espécie de uma gambiarra. Nós queremos processar a presidente. Vamos falar que tem, inclusive dentro do tribunal, basta assistir às sessões, que a gente vê que tem ministros que têm um empenho muito particular para encontrar crimes. Como naquele tribunal, por alguma circunstância, é mais fácil chegar perto dos crimes, nós estamos tirando uma coisa que seria da justiça criminal, da justiça penal, do Supremo, para jogar lá dentro, porque lá dentro tem uma relação de forças provavelmente mais favorável para a gente seguir. É isso. O único pormenor é que o tribunal não tem competência legal para isso. É um pormenor. Ele está indo muito além daquilo que a Constituição e as leis permitem. Ele não tem competência para fazer isso. Isso pode ser, quer dizer, no caso de socorrer,
você pode entrar no Supremo questionando? Pode, dependendo, por exemplo, ainda bem recentemente se discutiu a questão de se atingir alguém de foro privilegiado, como é que deve ser o procedimento. Mas, de qualquer maneira, e este é o ponto agora, é fora do Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral terminou aí, feita a eleição, feita a diplomação, termina a sua competência. O próprio Código Eleitoral faz uma enumeração das atribuições, das competências, mas nem de longe tem qualquer coisa parecida com cassação de mandato. Professor, o senhor trabalhou no período da prefeita Luísa Erundina no governo na parte jurídica. E a gente viu a situação de combate que a ex-prefeita teve que enfrentar por conta do Tribunal de Contas, que a perseguiu durante o seu mandato, né? O senhor disse no começo aqui que esses tribunais não têm, apesar de ter o nome de tribunal, ele não tem poder nenhum de julgar ou de condenar alguém. O ex-ministro Joaquim Barbosa disse recentemente que os tribunais de contas são o final de carreira de políticos que não deram certo, né? Na sua visão, o que representa esses tribunais e se eles realmente são necessários para o controle das administrações municipais, estaduais e federal? Rigorosamente não são necessários, eles podem ser úteis, mas veja, já é impróprio chamá-lo de tribunal, porque essa é uma denominação tradicionalmente ligada à organização judiciária. E o tribunais de contas não são órgãos administrativos. Mas, além disso, por própria disposição, isso é expresso na Constituição, são órgãos auxiliares do Legislativo no controle das contas. Então, realmente, são atribuições, são competências muito restritas. Mas, além disso, também esse outro aspecto, a maneira de escolha dos membros desses tribunais, eles não são concursados. Eles não são juristas. Então, a escolha é essencialmente política. E isso tem se refletido, como foi muito bem lembrado, em alguns momentos em relação a alguns governos. Nós tivemos isso, e eu era secretário dos negócios jurídicos da prefeitura, da prefeita Luísa Erundina, uma pessoa excepcional, uma honestidade absoluta, grande espírito público e muito corajosa, porque ela começou a atuar no sentido de dar condições melhores de vida, de convivência para os bairros mais pobres da periferia. E isso foi que despertou uma ação violenta contra ela. Por quê? Porque os que faziam a exploração dos imóveis, tudo isso, se consideraram prejudicados pela prefeita. Então, foram ao Tribunal de Contas inventar argumentos contra ela, mas com base puramente política e, no caso, pior ainda, absolutamente imorais, né? Quer dizer, antiéticas. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor criou-se em São Paulo, estudou em São Paulo, fez sua vida em São Paulo. Em São Paulo, falando em Tribunal de Contas, um dos grandes personagens do escândalo do metrô, né, que é um escândalo desses escândalos que não são apurados aqui em São Paulo, uma coisa frequente, é um dos membros do Tribunal de Contas do Estado, né? Mas eu gostaria de saber se o senhor acredita que existe assim como existe uma espécie de uma combinação entre o poder vigente em São Paulo, do PSDB de São Paulo, com o judiciário e com a mídia, que funciona como uma espécie de bloqueio para que as coisas realmente sejam investigadas e apuradas em São Paulo. Porque, vamos dizer assim, grandes casos assim, pegando o caso do metrô paulista, que é o caso enorme, mas outras denúncias, então, não andam. O senhor, com a sua experiência de professor, de advogado e tudo isso, o senhor acha que existe mesmo esse conluio? Não, acho que conluio, assim como uma reunião organizada, regras, não. Mas existe uma influência, sem dúvida alguma, né? Existe uma influência no sentido de tomar posição
contra os políticos ou de certo partido ou de certa linha. E, infelizmente, é preciso reconhecer que há uma forte dose de resistência à correção dos desníveis sociais, das discriminações sociais. Isso seria uma espécie de egoísmo das categorias sociais superiores, dos mais ricos. Quer dizer, já se fez ironia, já se brincou com a expressão das elites, né? Mas, na verdade, são as camadas que têm melhor condição social, melhor condição econômica, que, em parte, resistem à correção dessas injustiças. Então, acho um absurdo, por exemplo, destinar o produto dos impostos para criar centros de saúde, para criar mais escolas na periferia, porque, afinal, quem paga o imposto são as outras camadas dos bairros mais ricos. É um absurdo, é uma falta de consciência social. Então, eu acho que, nesse sentido, existe, sim, uma conjugação de interesses que atua no sentido de prejudicar, de restringir as ações do político, do governante que atue na correção das injustiças sociais. Professor, olhando a história do Brasil, a gente vê que em vários momentos se utilizou a denúncia de corrupção para se retirar ou tentar retirar do poder o governante. Ocorreu isso com o Getúlio Vargas, que acabou se suicidando. Tentaram fazer isso com Juscelino Kubitschek, fizeram isso com o João Goulart, né? E a história vem se repetir depois com o Collor, já com bases numa campanha que realmente movimentou muito dinheiro, e mais recentemente a partir do Mensalão e agora com o caso da Petrobras. Eu pergunto para o senhor, o que está acontecendo nesse momento, a punição, as prisões de empresários, de políticos, nunca ocorreram de uma maneira tão forte como agora. O que mudou no país? Houve uma mudança significativa no sentido da punição, da corrupção? Ou a corrupção aumentou, como dizem por aí? Não, eu acho que o que tem havido uma exploração de aspectos negativos ou das críticas pela grande imprensa. Ainda há pouco tempo foi publicado um quadro de dados relativos ao Brasil, vai mostrando que, sob muitos aspectos, o Brasil caminha bem, o Brasil está bem. Mas isso não aparece na grande imprensa. A grande imprensa só publica, dá manchete para coisas negativas. Eu acho que, infelizmente, isso está acontecendo. Quer dizer, a grande imprensa, e é preciso dizer, eu tenho dito, é grande empresa, de maneira que ela tem esse tipo de vinculação. E infelizmente, isso está acontecendo. Ela explora os aspectos negativos. Às vezes, até é curioso, eu leio o jornal diariamente e vejo isto, que no mesmo jornal aparece lá num cantinho de página uma notícia favorável ao Brasil, mas aí é num cantinho de página, para não dizer, não publicou. Mas aparece como manchete o que é negativo. Então parece que até isso é contraditório, parece que todo mundo está na miséria no Brasil. Eu tenho dito isso, o mesmo jornal que põe manchete, páginas e páginas, para dizer que está tudo péssimo, todo mundo na miséria, publica suplementos especiais para a venda de automóveis de luxo, de apartamentos de luxo. Então, se está todo mundo na miséria, vai vender para quem o automóvel de luxo, o apartamento de luxo? É uma tremenda contradição. Então, não publiquem isso, porque não tem comprador, está todo mundo na miséria, né? O senhor, como constitucionalista, o senhor deu uma entrevista que marcou muitas pessoas, inclusive a mim, quando o senhor disse que no julgamento da AP 470, o Supremo havia julgado pessoas que ele não tinha competência para julgar.
foi a primeira crítica, assim, de várias que foram feitas, mas foi uma crítica que foi bem num ponto da competência do tribunal, que naquele momento o tribunal havia exorbitado da sua competência, porque não lhe cabe julgar o cidadão comum, né? Cabe julgar pessoas que têm foro privilegiado, e que isso maculou um processo que se viu depois, enquanto todos aqueles julgados foram condenados a penas longas, cumpriram penas, e alguns até já estão saindo da prisão, né? Aqueles que tiveram direito ao duplo grau de jurisdição, ao desmembramento, o julgamento dele sequer terminou. Quando o senhor estava enxergando, quando o senhor dizia isso, é isso mais ou menos que o senhor imaginava que ia acontecer? Isso realmente aconteceu. E aí também veio aquilo que eu já tenho criticado, uma espécie de deslumbramento de alguns juízes de tribunais. Quer dizer, o juiz é um ser humano, juiz ou a juíza, são seres humanos, têm também as suas características humanas e muitos deles não resistem a essa publicidade, a notoriedade dada pela grande imprensa, e outros têm medo de contrariar a grande imprensa e sofrerem críticas muito violentas, porque às vezes acontece isso. Quer dizer, toma uma posição que contraria aquilo que é desejo da grande imprensa, pronto. Você acha que amanhã a gente pode esperar críticas a essa decisão do Supremo de hoje? Não, eu acho que hoje já não há mais ambiente para isso. E as decisões foram fundamentadas e estão condizentes com o que está na Constituição. É claro que vai haver críticas e algumas delas serão publicadas com muita ênfase, com um aspecto escandaloso, mas acho que, na essência, não há elementos para que se faça uma crítica feroz, violenta a essas decisões. O que o senhor tem achado da conduta do juiz Sérgio Moro com relação à Operação Lava Jato? Eu acho que há um certo deslumbramento. Eu acho que esse é exatamente um desses casos em que o juiz se empolgou com o tratamento dado pela imprensa, com a ênfase dada pela imprensa, em apresentá-lo como um revolucionário, moralizador da vida pública brasileira. Realmente houve um exagero muito grande. Eu acho que, de fato, ele exagerou. Exagerou, inclusive, em determinar certas prisões que não se justificavam, porque houve, de fato, um exagero. Então, ele tem méritos, sem dúvida, mas eu acho que houve, assim, aquilo que eu chamaria uma espécie de deslumbramento pela grande ênfase dada pela imprensa ao seu desempenho. O senhor acha que nós vivemos um ambiente que é propício a se criar aquilo que chamam de o direito penal do inimigo, que é a sociedade determina o inimigo, que pode ser o negro, pode ser o pobre, pode ser um adversário político, e esse será destituído de direitos que nós reservamos a nós, ao nosso irmão, à nossa família, às pessoas que nós conhecemos. Ou seja, que nós estamos assim criando um ambiente que daqui a pouco nós podemos, já se aprovou a redução da maioridade penal. Em breve pode ser. E se colocar um plebiscito, com certeza muita gente votará a favor da pena de morte, que não tem nada a ver com a nossa tradição. O senhor acha que nós estamos vivendo um momento em que propício para isso? E que esse autoritarismo alimenta os juízes? Eu acho que não. Eu sou otimista, eu acho que está crescendo a consciência social, mas eu mesmo tenho falado, e é ótima esta oportunidade, eu vou falar uma vez mais, que nós deveríamos criar, desde a escola básica, uma disciplina de preparo para o exercício da cidadania. Eu tenho sugerido isso, essa disciplina poderia se chamar Introdução à Cidadania ou coisa parecida, para que desde o curso básico, as crianças adquiram consciência dos seus significados como ser humano, da sua responsabilidade, do seu dever de fraternidade para a boa convivência. Eu acho que, infelizmente, isso ainda está fazendo falta entre nós.
Quer dizer, esta conscientização, quer dizer, nós estamos vendo isso e muitos adultos que saem pela rua, são contra e não sabem exatamente o que. Aliás, eu usei dessa expressão, até usei mais de uma vez, que em relação aos movimentos de rua, os movimentos sociais de 2013, só havia um ponto comum: todos eram a favor do contra. Agora, contra quê? Não interessa, não havia projetos, não havia propostas. Eu sou contra, então, formidável, eu vou para a rua. Não é isto que é bom para o país. Então, eu insisto neste ponto, nós deveríamos criar uma disciplina básica de introdução à cidadania, e as questões da cidadania deveriam ser sempre objeto de um tratamento nas escolas. Aliás, a França fez isso muito recentemente, é coisa deste ano, criar disciplinas para o que nós chamamos de cursos médios, em que os estudantes participam de reuniões em bairros, com as pessoas do bairro, com a cidadania, para discutir as questões da cidadania. Então, além do ensinamento recebido na sala de aula, eles vão receber o ensinamento no contato com a cidadania. Vão ouvir, vão falar, vão amadurecer a sua consciência de cidadania. Então, eu realmente não tenho medo, não acho que nós estejamos regredindo. Talvez até pode alguém achar que eu sou otimista demais. Mas, na verdade, pelas minhas andanças pelo Brasil, fora do Brasil, eu posso afirmar que está crescendo a consciência dos direitos humanos no mundo inteiro. Há uma universalização crescente dos direitos humanos. Isso é um dado positivo. E no Brasil isso também está acontecendo. Eu acho que, em parte, esses conflitos que estão estourando e aparecendo nas manchetes dos grandes jornais são exatamente uma consequência desse crescimento. São pessoas, são grupos sociais que não se conformam em que os outros sejam tratados como iguais. E, no entanto, diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Bem, e um grande fecho para o nosso programa. Eu queria agradecer ao nosso convidado de hoje, o jurista Adalmo Dallari, especialmente a você que está nos assistindo. Agradeço também ao jornalista Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E temos um novo encontro marcado na terça-feira, às 11 da noite, com mais um Espaço Público. Até lá!